Era uma noite de agosto de 1983, no Rio de Janeiro. E o Circo Voador estava lotado com aquela lotação específica das noites em que algo no ar avisava que ia acontecer alguma coisa diferente antes mesmo de qualquer coisa ter acontecido. O Circo Voador era naquele período mais do que uma casa de shows. Era um território, um daqueles lugares que surgem em momentos específicos da história cultural de uma cidade e que se tornam o ponto de convergência de tudo que está se formando antes de ter nome definitivo. Havia ali uma energia de descoberta permanente, de uma cena musical que estava inventando a si mesma em tempo real, sem manual e sem precedente claro, com uma liberdade que só existe quando as regras ainda não foram escritas. O Barão Vermelho havia tocado no Circo Voador suficientes vezes para conhecer cada centímetro do palco e cada humor possível da plateia. Era uma relação de mútua formação. A banda havia crescido tocando ali e o público havia crescido ouvindo a banda ali. E havia entre os dois uma cumplicidade que tornava cada show diferente dos shows em outros lugares. Mais aceso, mais disposto a ir a lugares que em contextos mais formais não seria possível ir. Os shows do Barão Vermelho no Circo Voador tinham uma reputação que havia se espalhado pelo meio musical carioca com a velocidade que só os boca a boca verdadeiros conseguem, a velocidade das coisas que as pessoas precisam contar porque não conseguem guardar só para si. Frejat havia chegado mais cedo do que o habitual naquela noite para um problema com o amplificador que havia apresentado instabilidade nos dias anteriores e que precisava ser resolvido antes do show, ou produziria durante o show aquele tipo de interferência que destrói a concentração de qualquer músico, por mais experiente que seja. Estava em cima do palco com um técnico de som, mexendo nas conexões, quando Cazuza chegou com aquele passo que Frejat conhecia bem. O passo que significava que ele havia passado a tarde em algum lugar que não era casa e que havia chegado ao show vindo diretamente desse lugar, com qualquer coisa que havia acontecido nessa tarde ainda presente nele de maneira visível. Havia entre Frejat e Cazuza uma dinâmica que as pessoas de fora frequentemente mal interpretavam como conflito, mas que era, na verdade, uma forma de parceria construída sobre a tensão produtiva de duas personalidades que não se pareciam em quase nada e que por isso mesmo se completavam de maneiras que personalidades semelhantes não conseguiriam. Frejat era a estrutura, disciplina, a certeza de que a música precisava de uma arquitetura sólida para que as coisas que aconteciam dentro dela tivessem onde acontecer. Cazuza era o imprevisível dentro dessa estrutura, a energia que não sabia e não queria saber de limites, a voz que transformava a arquitetura de Frejat em algo que respirava. A noite começou normalmente. O Barão Vermelho abriu com a força característica que havia se tornado a assinatura dos seus shows. Aquela combinação de energia física e precisão musical que fazia o Circo Voador vibrar de uma maneira que se sentia nas paredes, além do som. Cazuza estava bem naquela noite, presente de uma maneira que nem sempre era garantida e que, quando acontecia, transformava cada música numa coisa ligeiramente maior do que ela mesma. Havia na sua relação com o palco nessas noites boas uma qualidade que técnicos de som e músicos que tocaram com ele descreveram em diferentes entrevistas ao longo dos anos, com palavras diferentes, mas apontando para a mesma direção. A qualidade de alguém que havia encontrado o único lugar do mundo onde era completamente ele mesmo. Foi no intervalo entre a quinta e a sexta música que aconteceu o que havia começado como uma brincadeira e que rapidamente deixou de ser apenas uma brincadeira. Anderson Sá, da bateria, havia feito um comentário nos bastidores dias antes sobre como Cazuza às vezes ficava parado no palco durante os solos de guitarra de Frejat, com aquela expressão de quem está ouvindo, mas que poderia estar fazendo algo.
Era uma observação sem malícia, do tipo que surge naturalmente depois de muitos shows juntos, quando os músicos já conhecem cada hábito e cada maneirismo uns dos outros. Mas a observação havia ficado circulando e havia sido retomada em conversas subsequentes com aquela vida própria que as ideias têm quando encontram um grupo de pessoas que as acham interessante. A ideia havia surgido de uma conversa entre Anderson e Maurício Barros, no dia anterior, desenvolvida com aquela despreocupação de quem propõe algo sem ter certeza de que vai acontecer de verdade. Tinham conversado sobre o que aconteceria se durante um show Cazuza fosse colocado na posição de tocar guitarra, em vez de apenas cantar. Não um solo elaborado, apenas alguns acordes, uma participação real no tecido musical, além da voz. A proposta havia chegado a Frejá com o cuidado de quem não sabe exatamente como vai ser recebida. Frejá havia ficado em silêncio por um momento. Havia uma complexidade na proposta que ia além da questão técnica imediata de se Cazuza conseguia ou não tocar guitarra em público. Havia a questão de dinâmica de banda, de o que significava colocar o vocalista numa posição que não era a posição habitual, diante de uma plateia que tinha expectativas construídas em cima de um padrão estabelecido. Havia o risco de que não funcionasse, e de que esse não funcionamento acontecesse diante de uma casa lotada, que estava ali para um show que precisava ser bom. Mas havia também algo que Frejá reconheceu naquela proposta como potencialmente verdadeiro para além do resultado imediato. Havia a possibilidade de revelar algo sobre Cazuza que os shows normais não revelavam. Uma dimensão da sua relação com a música que a posição de vocalista necessariamente limitava. E havia, sendo honesto consigo mesmo, uma curiosidade genuína sobre o que ia acontecer. Aquela curiosidade que os músicos têm uns pelos outros quando trabalham juntos por tempo suficiente para saber que o outro ainda tem surpresas guardadas. Disse que sim, com aquela contenção que era a maneira de Frejá dizer sim para coisas que o interessavam mais do que estava disposto a admitir explicitamente. No palco, durante o intervalo entre músicas, Frejá virou para Cazuza com aquela naturalidade calculada de quem ensaiou a despreocupação. Disse com o microfone baixado para que apenas a banda ouvisse que havia uma guitarra extra no palco e que era hora de Cazuza parar de ficar olhando e começar a participar de verdade. Disse isso com um sorriso que Cazuza conhecia bem. O sorriso que Frejá usava quando estava propondo algo que tinha consciência de ser provocador, mas que achava que precisava ser proposto. A plateia não havia ouvido o que foi dito, mas havia sentido que algo havia mudado no palco. Aquela sensibilidade coletiva que as plateias desenvolvem para as microdinâmicas entre músicos que conhecem bem. Havia um murmúrio de atenção redobrada. Aquela qualidade de silêncio que não é silêncio, mas que é mais quieto do que o barulho normal de uma casa de shows entre músicas. Cazuza olhou para Frejá por um momento com aquela expressão que era difícil de ler para quem não o conhecia, mas que Frejá reconhecia como o estado de alguém que está avaliando uma situação com mais seriedade do que a expressão superficialmente despreocupada sugeria. Havia em Cazuza uma relação com a guitarra que era complicada, de uma maneira que não era simples de explicar para quem estava de fora. Ele havia aprendido o suficiente para compor, para esboçar melodias e progressões de acorde que depois Frejá desenvolvia com a sofisticação técnica que Cazuza admirava sem ter o interesse de replicar. Mas tocar guitarra em público, ao lado de Frejá, diante de uma plateia que sabia o que Frejá era capaz de fazer com um instrumento, era uma coisa completamente diferente. Havia ali uma vulnerabilidade potencial que Cazuza havia sempre gerenciado com cuidado, não por covardia, mas porque havia aprendido ao longo dos anos a distinguir entre as vulnerabilidades que valiam a pena expor e as que não adicionavam nada de verdadeiro ao que estava sendo feito.
Tocar guitarra mal em público, enquanto Frejá estava ao lado, era uma vulnerabilidade da primeira categoria ou da segunda? Era uma exposição que produzia algo real ou era apenas exposição pela exposição? Pegou a guitarra. A plateia reagiu com aquele som que as plateias fazem quando reconhecem que algo inesperado está acontecendo. Não aplauso ainda, mas aquela vocalização coletiva de surpresa e antecipação que é o prelúdio do aplauso quando o aplauso ainda não sabe se tem razão de existir. Cazuza colocou a correia no ombro com aquela familiaridade de quem já havia segurado um instrumento suficientes vezes para que o gesto fosse natural, mesmo quando o contexto não era. Ajustou a posição com uma calma que Frejá, observando do seu lado do palco, descreveu anos depois como a calma de quem decidiu alguma coisa e está executando a decisão sem mais deliberação. A música que escolheram foi uma das que Cazuza conhecia por dentro, desde a composição. Uma das faixas cujos acordes ele havia esboçado originalmente antes que Frejá a transformasse no que havia se tornado. Havia uma lógica nessa escolha que não precisou ser discutida. A lógica de que tocar uma música que você ajudou a criar é diferente de tocar uma música que você apenas aprendeu, porque a memória muscular e a memória emocional se misturam de uma maneira que a técnica pura não consegue reproduzir. Frejá contou a entrada e a banda começou. O que aconteceu nos minutos seguintes foi descrito por pessoas que estavam no Circo Voador naquela noite, com aquela dificuldade específica que os momentos verdadeiramente inesperados produzem na memória. A dificuldade de separar o que foi visto do que foi sentido, porque os dois chegaram ao mesmo tempo de maneira indistinguível. Cazuza tocou, não com a virtuosidade de Frejá, não com a precisão técnica que anos de dedicação específica ao instrumento produzem, mas com alguma outra coisa que estava presente de uma maneira que a precisão técnica não garante e que a sua ausência não impede. Havia na maneira como Cazuza tocava uma qualidade que os músicos ao seu redor reconheceram imediatamente como real. Não a realidade da execução correta, mas a realidade de alguém que estava dentro da música, de um lugar que a posição de vocalista não permitia completamente. Havia uma fisicalidade diferente, uma relação com o som, que era também uma relação com o instrumento como objeto, como extensão do corpo, que adicionava ao que estava sendo produzido uma dimensão que a voz sozinha não tinha acesso. Frejá tocou ao lado de Cazuza naquela música com aquela sensibilidade de músico experiente que sabe quando recuar para dar espaço e quando avançar para sustentar. Havia entre os dois, naqueles minutos, uma conversa que estava acontecendo inteiramente, em notas e em pausas e em escolhas de quando entrar e quando sair. A conversa que os músicos que se conhecem profundamente conseguem ter sem palavras, e que é uma das formas de comunicação mais diretas que existem entre seres humanos. A plateia do Circo Voador estava em silêncio de uma qualidade que as plateias raramente atingem. Durante um show de rock, o silêncio de quem está ouvindo de verdade, não o silêncio da reverência, mas o silêncio da atenção absoluta que esquece de fazer barulho, porque toda a energia disponível foi redirecionada para receber o que está chegando. Quando a música terminou, o aplauso chegou com aquele atraso de meio segundo que os aplausos verdadeiros têm, o atraso que acontece porque a plateia precisa sair de onde estava antes de poder reagir. Não era o aplauso de quem estava aprovando uma performance tecnicamente competente. Era o aplauso de quem havia sido surpreendido por algo que não havia previsto e que havia chegado de um lugar que não estava no mapa de expectativas que haviam trazido para aquela noite. Cazuza tirou a guitarra com aquele mesmo gesto calmo com que havia colocado e devolveu para o suporte, com uma naturalidade que não havia estado presente quando havia pegado, porque havia ali agora uma conclusão,
uma coisa que havia sido feita e que, portanto, tinha um estado diferente de coisa que estava por ser feita. Virou para a plateia e havia no seu rosto uma expressão que as pessoas que estavam perto do palco descreveram com palavras diferentes, mas que todas apontavam para a mesma direção. Era a expressão de alguém que havia ido a um lugar onde não havia estado antes e que havia descoberto que havia algo ali. Frejá disse numa entrevista anos depois que aquela noite no Circo Voador havia revelado algo sobre Cazuza que ele havia intuído, mas nunca visto diretamente. Disse que Cazuza era um músico completo, de uma maneira que a posição de vocalista não deixava completamente visível, que havia nele uma compreensão da música como sistema, como conversa entre partes que se respondem, que era mais profunda do que sua relação técnica com qualquer instrumento específico. Disse que tocar guitarra naquela noite havia sido menos sobre guitarra e mais sobre Cazuza, mostrando que entendia a música de dentro, não como sequência de sons que produzia com a voz, mas como estrutura que habitava completamente. Anderson Sá disse que havia proposto o desafio esperando que fosse engraçado de uma maneira despreocupada e que havia ficado surpreso quando se tornou outra coisa. Disse que havia aprendido naquela noite algo sobre a diferença entre o que uma pessoa parece ser e o que uma pessoa é quando o contexto muda o suficiente para revelar o que o contexto habitual escondia. Nos shows seguintes do Barão Vermelho, Cazuza não voltou a tocar guitarra regularmente. Havia algo certo nessa escolha também. O reconhecimento de que aquela noite no Circo Voador havia sido o que havia sido precisamente porque havia sido inesperada, e que repetir tornaria o inesperado esperado e perderia no processo a qualidade que havia tornado o momento real. Mas havia nos shows que se seguiram uma diferença sutil que os músicos da banda notavam sem necessariamente conseguir articular. Uma dimensão adicional na relação de Cazuza com o palco e com os instrumentos ao seu redor, que havia chegado naquela noite e que havia ficado. Frejá ficou durante anos sendo perguntado sobre aquela noite em entrevistas sobre a história do Barão Vermelho. E havia uma consistência na maneira como respondia que revelava que havia pensado sobre aquilo mais de uma vez. Disse sempre que o que havia aprendido era sobre a diferença entre competência e presença. Que Cazuza não havia sido tecnicamente competente na guitarra naquela noite, pelo menos não no sentido que a palavra técnica implica, mas havia estado presente de uma maneira que tornava a questão técnica secundária, e que essa presença havia produzido algo que a competência sem presença raramente consegue produzir. Era uma distinção que havia ficado com Frejá, não apenas em relação a Cazuza, mas em relação à música em geral, aquela compreensão de que o que torna uma performance real não é a ausência de erro, mas a presença de algo que é mais difícil de nomear e mais fácil de reconhecer quando está lá. A presença de alguém que está de fato habitando o que está fazendo, em vez de executando o que está fazendo de fora. Cazuza havia sempre habitado. Era sua maneira de existir, no palco e fora dele. Naquela noite no Circo Voador, com uma guitarra, que não era seu instrumento tanto quanto em todas as noites anteriores e posteriores, com o microfone que era. E Frejá, que havia proposto o desafio com a curiosidade de quem quer ver o que vai acontecer, havia recebido como resposta a confirmação de algo que havia sempre sabido, mas que aquela noite havia tornado impossível de ignorar ou de subestimar. Que havia em Cazuza uma relação com a música que não dependia do instrumento, que era anterior ao instrumento, que era a razão pela qual o instrumento produzia o que produzia quando estava nas suas mãos ou na sua garganta. Uma relação que era, em última análise, a razão pela qual o Barão Vermelho havia se tornado o que havia se tornado, e pela qual Cazuza havia se tornado o que havia se tornado. Não a técnica.
A presença, sempre a presença, em tudo e acima de tudo.